Boa noite, minha gente. Professor João Fernando na área. Estamos aqui, dia 14 de junho, um dia muito chuvoso e diante da intensidade das chuvas que desde amanhã que assola Recife e região metropolitana, decidimos então suspender a realização da aula presencial da turma Portugal aqui na sede da empresa. Como vocês podem ver, estou aqui, professor João Fernando, na empresa, e vim de Maceió, inclusive, para ministrar essa aula, como ministrei ontem a aula para a turma Polônia, a aula para a turma Alemanha também. Felizmente, presencialmente não vai ser possível, mas teremos sim nosso encontro aqui, gravado, mas com todo o conteúdo que a gente teria sido abordado em sala de aula hoje, tá certo? Então preste atenção e vamos lá para a aula. Fiquem salvos aí em suas casas e vamos estudar hoje com um pouco mais de distância, mas são situações excepcionalíssimas e dentro da agenda a gente não quer que o curso de vocês atrase. Então, por conta disso, a gente vai promover a gravação dessa aula de cunho obrigatório, que terá que ser assistida no ambiente virtual, contabilizada as horas desse vídeo normalmente, tá certo? Então hoje, aula de Direito e Legislação, segura aí que lá vem conteúdo. Bom, quando o assunto é Direito e Legislação, a gente precisa entender que estamos diante de uma temática muito curiosa, Por que eu digo isso? Eu digo isso porque primeiro precisa entender o que é o direito, O que viria a ser o direito? O conceito de direito é algo que remonta a outras perguntas também, Nos faz buscar respostas de outras perguntas também. Mas o direito a gente pode começar a responder o que seria ele buscando a sua razão de ser. Por que o direito existe? Para que o direito existe? Para que ele serve? Para que ele é utilizado? Muito bem. É importante que a gente entenda, que quando a gente está diante do direito, a gente começa a perguntar por que tanta legislação, por que tanta norma, Mas vejam, o direito ele serve para trazer, em última análise, a paz social. E a paz social nada mais é do que a solução de conflitos. E a solução de conflitos ela só é alcançada, só é realmente encontrada quando aquele problema, aquele fato social que gerou um problema, e esse problema tem repercussão jurídica e precisa de uma decisão. Muito bem. Nesse caso, nós estamos diante, obviamente, de um problema jurídico que precisa ser solucionado, independentemente se vai ser justa ou injusta a decisão, se a decisão vai ser razoável ou não. Isso é uma questão subjetiva, mas ela precisa existir, porque no momento em que essa decisão judicial existe, a situação ela é resolvida e o problema daquelas partes passa a ser, de certa forma, resolvido. Daí o sentimento de paz social. Mas o direito também ele é uma reunião de ramos do próprio direito. Na verdade, essa reunião de ramos do direito ela compõe o que a gente chama de ordenamento jurídico. Vejam que são vários os ramos do ordenamento jurídico, Direito civil, constitucional, penal, administrativo, tributário, trabalhista, processo trabalhista, processo civil, internacional, público, privado, são tantos. Mas esses ramos do direito, eles não estão postos, na legislação, no ordenamento jurídico, de uma maneira solta, de uma maneira não orgânica, de uma maneira independente. Não. Todos esses ramos de direito, eles são ramos de direito que precisam guardar compatibilidade e pertinência entre si, Eles vivem num organismo que faz sentido a sua existência em cada lugar. Então, cada ramo do direito ele tem uma compatibilidade com a Constituição, que busca até a sua compatibilidade, se assim for, com o direito civil, com o processo civil, enfim. Da mesma forma que quando a gente pensa
nesse ordenamento jurídico que tem que pensar ele como um todo, é verdade, ele como um todo. Por isso o nome diz ordenamento jurídico, que impõe ou busca impor uma ordem jurídica àquela sociedade. Então, o direito ele busca a paz social por meio do seu ordenamento jurídico, que é essa reunião de ramos do direito, de legislações, etc. E a busca incessante dessa paz social, ela se perfaz, obviamente, na aplicação dessas normas que são impostas a todo mundo. Quando falamos em direito, nós precisamos entender também que ele tem duas perspectivas. O direito ele tem uma ideia de ciência, né? Vocês podem ver no slide aí que a gente está falando sobre direito com D maiúsculo, né? E tem o direito com D minúsculo. Nesse caso, a gente está tratando do direito individualizado. Então, direito como ciência, todo o direito em si, a ciência jurídica, o ordenamento jurídico, e o direito com esse D minúsculo aí, a gente está tratando da perspectiva do seu direito individual, do meu direito individual, do direito individual de qualquer pessoa que está posto na legislação e assim precisa ser levado a efeito. Muito bem. Passado esse raciocínio, precisa entender que o ordenamento jurídico é feito por alguns componentes. E esses componentes a gente chama genericamente de leis. Então, o que seria a lei? A lei, ela seria esse maior componente do ordenamento jurídico, e ela busca instrumentalizar as próprias normas jurídicas para que elas sejam realmente postas em prática na sociedade. Então, a lei em si é o maior componente do ordenamento jurídico, e essa lei ela possui, né, uma força absurda, e essa força absurda ela está atrelada ao poder do Estado de fazer valer o seu cumprimento, certo? Então, a lei, em sentido amplo e genérico, né, a gente trata a lei como aquela norma que foi produzida lá no poder legislativo, ela precisa ser respeitada, e a gente tem que entender que ela tem que ser duramente respeitada. Por quê? Porque historicamente a gente tem um sentimento de que flexibilizar a exigência do cumprimento de alguma obrigação, etc. e tal, que está posta em uma lei, ela fragiliza a própria lei, faz com que as pessoas passem a dar desculpas para o seu não cumprimento. E a partir do momento em que as desculpas para o seu cumprimento começam a existir aos montes, o que acontece? Anarquia. Anarquia no sentido de acabar com a ordem imposta e o respeito às legislações, certo? Muito bem. A lei, ela tem uma força tão grande, né, uma força tamanha, que ela não quer muito saber o que é que você pensa sobre ela. Na verdade, ela é indiferente ao que você pensa sobre ela. Ela é indiferente ao que você pensa sobre ela porque ela pratica como se fosse uma soberba. Ela diz o seguinte: olha, eu não quero saber o que você pensa sobre mim. Não quero saber o que você pensa sobre mim. Eu quero que você simplesmente cumpra o que eu peço, o que eu mando. Isso que eu passo a exigir de cada cidadão. Então, a lei, ela não está relacionada a você gostar dela ou não, a você querer ela bem ou não, a você achar ela justa ou não. A lei, ela pura e simplesmente diz: pratique, haja, cumpra o que a lei determina, certo? Muito bem. Passadas essas informações introdutórias, nós precisamos entender que, para ser corretor de imóveis, a gente precisa entender como que a lei ela é edificada, ela é construída, ela passa a existir. A partir do momento que a gente estudar como que a lei passa a existir, a gente precisa entender como que as pessoas, os atores, nós, pessoas físicas, as empresas, pessoas jurídicas, como que elas passam a interagir também socialmente diante do ordenamento jurídico. Isso a gente vai ver já já. Mas vamos lá. Nesse particular, a gente precisa entender que uma lei, para ser criada, ela precisa passar por um processo. E esse processo, ele é realizado nas câmaras legislativas. Onde estão essas câmaras legislativas? Quem são esses lugares, essas casas que fabricam leis? Essas casas que fabricam leis, nós chamamos de Câmara de Vereadores, de Assembleias Estaduais e de Congresso Nacional. Quando falamos em Congresso Nacional, estamos falando de Senado Federal e Câmara dos Deputados, obviamente. Muito bem. Então, digamos que um projeto de lei chegou lá, né, para ser apreciado pelas comissões, né, lá na Câmara dos Deputados, por exemplo,
vai ter que tramitar tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, né? Para que ela venha a ser realmente publicada no final. Mas vejam, onde que eu quero chegar com esse raciocínio? É que existe todo um procedimento que não pode ser queimada nenhuma etapa dessas. Então, qual é o objetivo de um projeto de lei que está na Câmara dos Deputados, por exemplo? Ela, ao final, ter aptidão para surtir efeito na sociedade, para poder ser aplicada, não é isso? Muito bem. Então, o que acontece? Como que esse processo se desencadeia? Da seguinte forma: primeiro, ele vai, né, a votação na Câmara Legislativa, seja Câmara dos Deputados, seja Senado Federal. Na verdade, tem que passar pelos dois, tá? Mas após esse trâmite, após toda a votação e aprovação, ele segue, né, esse projeto de lei segue para o presidente da República, nesse caso, que se trata de uma lei federal. Quando ela vai para o presidente da República, ele pode concordar com ela ou não, né? Então ele pode sancionar, concordou, pode vetar, porque ele não concordou. Muito bem, nesse ponto, vamos partir do pressuposto que ele concordou, tá? De qualquer forma, deixo a informação de que se ele não concordar, se ele vetar a lei por completo, ele está mandando uma mensagem para o Congresso Nacional, política, dizendo: não concordo com essa lei, não quero que essa lei exista. Mas a última palavra é do Congresso Nacional. Esse veto presidencial pode ser quebrado. Sendo quebrado, permanecerá o texto aprovado no Congresso Nacional, tá? Muito bem. Digamos que o presidente, nesse caso, sancionou, assinou, concordou. Está valendo a lei? Não, não está valendo a lei ainda. O que precisa ser feito? Esta lei, ela vai ser sancionada, vai ser publicada em Diário Oficial da União. É outro requisito, né? Porque veja, existe um requisito da existência, da validade e da eficácia. A existência é o processo legislativo, a validade é a publicação em Diário Oficial. E a parte da publicação, observa-se o critério para que essa lei entre em vigor, que a gente chama de vigência. Muito bem. Se a gente está buscando a vigência dessa lei, como que a gente vai analisar então esse momento? Normalmente a lei já traz essa informação no próprio texto da lei, tá? O próprio texto da lei já fala quando que ela vai entrar em vigor. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, por exemplo. Ou então pode dizer assim: essa lei entrará em vigor no dia 20 de setembro, por exemplo. Pode, não tem problema nenhum. É a lei que manda, a lei que diz quando é que vai entrar em vigor, porque o interesse é de quem está criando a lei. Ficou claro? Muito bem. Então, entrou em vigor, no dia em que ela entrar em vigor, a 0 hora do dia que ela entrar em vigor, todos os efeitos dessa lei estarão aptos a serem aplicados na sociedade, a qualquer hipótese que se enquadre nela. Vigência, essa é a característica. Mas pode ser que, como eu falei para os senhores, que a vigência seja alcançada depois da publicação, somente depois de 2 meses, por exemplo, 3 meses. Colocou lá na lei que ela só entraria em vigor no dia 20 de setembro, por exemplo, de 2023. Então vejam, julho, agosto, setembro. Mais de 3 meses. Julho, agosto, setembro. Mais de 3 meses, porque nós estamos hoje no dia 14, né? Então seriam mais de 90 dias para entrar em vigor. O que acontece? Só entrará em vigor, só surtirá efeito a partir do dia 20 de setembro de 2023. Enquanto a lei foi publicada, mas ainda não entrou em vigor, está aí no slide de vocês. Esse período em que a lei foi publicada, mas não pode ser aplicada, chama-se vacatio legis, está aí no item 2. É possível que esse período de vacatio legis seja presumido. O que seria isso? Cochilou o assessor parlamentar. O assessor do deputado, do senador, cochilou. Ele esqueceu de colocar a data no texto da lei que ela vai entrar em vigor. Muito ruim isso. Por que muito ruim? Porque você não tem a data específica. Mas uma outra lei, que é a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, já supriu essa ausência. O que é que ele disse? Se não trouxe a data de vigência de uma lei ordinária comum,
a lei entrará em vigor 45 dias após a sua publicação. Não estou falando de leis eleitorais, não estou falando de leis tributárias, por exemplo, tá certo? Muito bem, então 45 dias após a sua publicação. As pessoas que estejam fora do país e que essa lei modifique direitos dessas pessoas estrangeiras, mas que tenham patrimônio e direitos no país afetados por essa lei, em caso de vacatio legis presumido, ou seja, não trouxe a data que ela entraria em vigor, ao invés dos 45 dias, seriam contados 90 dias. Mas olha só, é importante dizer, vacatio legis é o período compreendido entre a publicação da lei e a sua entrada em vigor. É possível que não exista vacatio legis. Como? Basta você entender que a lei disse, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Então coincidiu a data de publicação com a data de vigência. Foi claro? Beleza. Estudando ainda o nosso ordenamento, é importante a gente entender que mais algumas considerações precisam ser feitas. Por exemplo, outra característica do direito, do nosso ordenamento é o seguinte: você não pode, para se eximir de uma responsabilidade, de um problema, de uma culpa, indicar ou alegar o desconhecimento da lei. Tipo assim, eu não sabia que não podia fazer isso. A lei não te dá essa autorização, tá certo? Ela não é levada em consideração. É bom que se entenda isso. Com relação a possíveis existências de lacunas, ou seja, buracos na legislação, ausência da legislação. Olha, veja bem, como advogado eu digo aos senhores que é perfeitamente possível identificar eventualmente a inexistência de alguma legislação específica sobre um fato qualquer. Mas a teoria pura do direito, a teoria dogmática jurídica de introdução ao direito, ela diz o seguinte: não há lacuna de fato no direito. Porque a lacuna para o direito é a inexistência de possibilidade de solução. Então, veja, é como se não tivesse jeito, não tivesse uma decisão judicial que pudesse ser proferida. Isso não é admitido, né? Então, tem mecanismos de solução desse tipo de conflitos, que é analogia, princípios gerais de direito comparado, jurisprudência. Esse tipo de solução de conflito é para que a paz social seja alcançada em qualquer momento. Onde que eu quero chegar? Eu quero chegar na seguinte situação: imagine o absurdo do juiz dizer, eu não posso julgar porque não tem lei sobre isso. Ele está proibido de não julgar. Se ele está proibido de não julgar, uma decisão precisa ser feita de qualquer jeito. A paz social, a resignação, ela só é alcançada a partir do momento em que a decisão é proferida. Fora isso, não há paz social. Se não há paz social, o fim do direito não é alcançado, certo? Então, minha gente, eu acho que tivemos um encontro legal até aqui, não é? Encontro legal até aqui, e tenho certeza absoluta de que nós vamos ainda desenvolver esse tema daqui a pouquinho, tá certo? Uma aguinha, vocês tomem uma aguinha também, e chegamos já nas outras aulas. Aguardem aí.